pessoal, eu sou a professora Cláudia e essa é a nossa segunda aula sobre propriedades coligativas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ebulioscopia. Vamos lá? Então, a ebulioscopia é uma propriedade coligativa muito importante, porque ela vai provocar o aumento da temperatura de ebulição quando um soluto não volátil for adicionado ao solvente. Então, a gente vai falar sobre a água, tá? Então, por que acontece isso? Por que a temperatura de ebulição dessa solução vai aumentar? Porque vai diminuir a pressão de vapor do solvente. Vai ser mais difícil para o solvente evaporar. Para isso acontecer, para o solvente evaporar, ele vai precisar de mais energia. E por que ele vai precisar de mais energia? Porque quando se adiciona um soluto, intensifica-se as interações intermoleculares. Então, se a gente tem, ó, olha aqui no exemplo que eu tinha explicado na aula anterior, se nós temos só água, tá? Para a água evaporar, ela vai precisar romper as ligações de hidrogênio que existem aqui, ó, entre as moléculas de água, tá? Agora, se nós temos água e sacarose, olha aqui no item B, ó, ela vai ter que romper as ligações de hidrogênio que existem entre as moléculas de água e a sacarose. Então, ela vai precisar de mais energia para romper essa ligação, para poder passar para o estado gasoso, tá? E entrar em ebulição. Então, por isso que quando a gente adiciona um soluto qualquer que seja não volátil, tá? Vai aumentar a temperatura de ebulição. Por quê? Vai intensificar as interações intermoleculares, dificultando o processo de evaporação, porque ele requer mais energia. Então, nós temos aqui algumas situações para a gente analisar. Então, veja, quando nós temos água pura e aquecemos para ela entrar em ebulição, a pressão do vapor da água tem que ser igual à pressão atmosférica para ela poder entrar em ebulição. Isso ocorre quando ela atinge a temperatura de 100 graus. Tá? No caso da glicose ou da sacarose meio mol por litro, essa temperatura vai ser em torno de 100,2, 3 graus mais ou menos. Tá? Então, por que a temperatura aumentou? Porque tanto a glicose quanto a sacarose, que são substâncias covalentes, elas vão produzir a proporção de moléculas de 1 para 1. Então, por exemplo, da glicose, ó, C6H12O6, ela vai se dissolver, tá? Então, se você tiver 1 mol, ela vai produzir apenas 1 mol de partículas em água, tá? Então, se ela tiver meio mol, como ali no exemplo, ela vai produzir meio mol de partículas. No caso da sacarose, a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui meio mol por litro, o efeito coligativo vai ser o mesmo, porque ela vai ter que romper aí as ligações de hidrogênio entre as partículas para poder passar para o estado gasoso e entrar em ebulição, né, nessa condição aí de 1 atm. Quando a gente aumenta de meio para 1 molar, o que está acontecendo? A gente está aumentando o número de partículas. Então, se você tem 1 mol por litro, ela vai produzir aqui 1 mol por litro. Então, está aumentando o número de partículas dissolvidas em água. Consequente, aumenta a quantidade aí de ligações de hidrogênio que precisam ser rompidas aí entre as moléculas de água e a glicose ou a sacarose, e por isso a temperatura de ebulição vai aumentar um pouco. Aqui nessa tabela a gente tem exemplo, ó, quando a substância é iônica, por exemplo, NaCl. Se eu tenho NaCl a meio mol por litro, tá? A temperatura de ebulição é em torno aí de 100,5 graus. Quando muda para 1 mol por litro, vai aumentar para 101. Por quê? Você tem mais ligações íon dipolo para serem rompidas. Então, lembre-se que no caso do NaCl, como se trata de uma substância iônica, ele vai produzir íons, cátion, Na+, ânion cloreto. Então, cada mol de NaCl vai produzir
1 mol de cátion, 1 mol de ânion. Então, nós vamos ter aqui 2 mols de partículas. No exemplo ali, ó, se você tem meio mol de substância, vai produzir meio mol de cátion, meio mol de ânion. Então, você vai ter no total 1 mol de partículas. Então, quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas em água, maiores são as interações que existem entre a água, que é o solvente, e as partículas, e aí mais energia ela precisa para romper essas ligações e evaporar. Então, lembre-se que quem evapora é o solvente, não é o soluto, porque a gente fala em adição de soluto não volátil. Então, dá uma olhada aqui nesse gráfico. O gráfico está representando a pressão de vapor em função da temperatura em graus Celsius, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira curva, nós estamos representando a água pura. Então, veja, ó, lembra que quando a pressão de vapor do solvente se iguala à pressão externa, nós temos a temperatura de ebulição. Então, no caso da água pura, ó, vamos olhar aqui nessa primeira curva, ó, projetando lá. Para a água pura, quando a temperatura atinge 100 graus, então, ela está em ebulição, tá? Agora, olha aqui no segundo exemplo, a segunda curva, que nós temos aqui, ó, uma solução meio mol por litro, tá? De uma substância lá, qualquer. Então, meio mol por litro, ó, olha o que acontece com a temperatura de ebulição. Olha aqui, ó, ela tá aumentando, aumentou para 100,3 aproximadamente, né? Agora, olha aqui no último exemplo, ó, deixa eu mudar de cor aqui, ó, aqui, ó, o último caso, ó, quando a mistura passa a ter uma concentração um pouquinho maior, ó, 1 mol por litro, né? Aí a temperatura aumenta para 100,52. Então, olha o que acontece com a pressão de vapor da água nessas misturas, ó. Então, a água pura, olha aqui, ó, a primeira curva. A água pura é 23,76. Agora, quando você adiciona meio mol por litro aí do soluto, olha aqui, ó, a pressão de vapor diminui. Por quê? Vai ser mais difícil ela evaporar, porque ela vai ter que absorver energia para romper as ligações aí intermoleculares. E aqui no último caso, ó, quando a solução é 1 mol por litro, ó, a pressão é menor ainda. Por quê? Você vai ter mais partículas, dificultando mais ainda o processo de evaporação. Então, olha essa situação aqui, ó. É um exercício que ele está perguntando assim, ó, qual é a substância mais volátil? Tá? Então, ele te dá aqui um gráfico, nós temos aqui o éter, temos álcool etílico e temos água, tá? Mais volátil é aquela que vai apresentar a menor temperatura de ebulição. E um líquido ele vai entrar em ebulição quando a pressão máxima de vapor dele for igual à pressão externa lá do ambiente que o líquido se encontra, tá? Então, dá uma olhada aqui no gráfico, ó. A 760, ó, vamos marcar aqui, ó. A gente tem aqui o éter, aqui o álcool e aqui a água. Então, dá uma olhada, projeta lá no gráfico, ó. A temperatura de ebulição do éter vai ser 35 graus. A temperatura de ebulição do álcool vai ser 78 e a da água vai ser 100. Então, o que é ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Quem tem a menor temperatura de ebulição aí é o éter, que é 35 graus, tá? Então, primeiro é o éter, o que evapora mais fácil, é o que é mais volátil, depois é o álcool etílico e por último nós temos aí a água, cuja temperatura de ebulição é maior. Para o equilíbrio líquido-vapor de água, encontramos os seguintes valores de pressão de vapor em função da temperatura. Então, aqui a tabelinha ela está mostrando, ó,
a temperatura vai aumentando e a pressão de vapor também. Na pergunta A, ele quer saber qual a temperatura de ebulição da água pura sob pressão de 1 atm. Então, para começo de conversa, ó, vamos lembrar, uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, como essa tabela aqui tem milímetros de mercúrio, ó, 760 milímetros de mercúrio tá aqui. Para a gente saber a temperatura de ebulição, nós precisamos lembrar do seguinte, ó, uma substância, ela entra em ebulição quando a pressão de vapor que ela está emitindo se iguala à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é aquela pressão que o ar exerce sobre uma superfície. E quando a substância começa a evaporar, as partículas do líquido, elas vão se transformando em gás e vai para a atmosfera. Então, quando a pressão do vapor se iguala à pressão atmosférica, significa que ela está entrando em ebulição. E isso acontece aqui, ó, pela tabela, se a pressão é 1 atm, isso acontece em 100 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição da substância corresponde a 100 graus Celsius. Aí, no item B, ele fala que numa panela de pressão, a pressão interior é igual a 1 atmosfera e meia. Qual a temperatura de ebulição da água pura nessa panela? Então, se 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio, 1,5 atm vai corresponder a X. Então, a gente vai fazer 1,5 vezes 760, que vai dar 1.140 milímetros de mercúrio. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!